Campeonato Maranhense começa a chegar nas suas rodadas decisivas, momentos decisivos do Estadual 2023. Mais 3 jogos para fechar a terceira rodada ou penúltima rodada de classificação. Aqui vamos apresentar Maranhão Atlético Clube e Pinheiro, prováveis escalações, arbitragem. Temos os números gerais, números do campeonato no trabalho do matemático Manuel Martins. Tudo bem, torcida? Seja bem-vinda aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, seu joinha, muito importante para fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários, porque ainda hoje teremos o Fala Galera. Torcida, Sampaio Corrêa de folga, porque abriu a rodada com o Motoclube de São Luís, já que o time entra em campo pela Copa do Nordeste nesta quarta-feira, e triunfou de 3-0. Mas teríamos um jogo na segunda-feira que foi adiado para esta terça-feira. Maranhão Atlético Clube e Pinheiro Atlético Clube. Jogo muito importante para o Maranhão pela sua classificação para o segundo turno. O Maranhão já está classificado para a final do Campeonato Maranhense por ter conquistado o primeiro turno diante do Sampaio Corrêa, empatando no tempo normal em 0-0 e ganhando nas penalidades por 4-2. O Maranhão está garantido, está tranquilo, mas o Maranhão está também de uma forma invicta no campeonato. Ou seja, alguns jogos que o Maranhão Atlético Clube, desde o primeiro turno, não perde, o time está invicto ainda na competição e quer manter exatamente o ritmo. Então o Maranhão Atlético Clube hoje pega o Pinheiro, se vier a vencer, vai para 9 pontos e sacramenta a sua classificação para as semifinais também do segundo turno. Em conquistando o segundo turno, o Maranhão Atlético Clube será campeão do estado desta temporada 2023. Trabalho muito bom feito pelo José Augusto, que tem uma cúpula, diria, de pessoas competentes, como é o caso do Evandro Marques, que é o gerente de futebol do Maranhão Atlético Clube, é o responsável pelas contratações, diretamente conversando com o grupo, o elenco atleticano, a comissão técnica, com o Carlos Eduardo, que é o presidente, o Nhônio, e mais outros experientes dirigentes, como o Dr. Carlos Mendes, como o França Dias, dentre outros, lá no Maranhão Atlético Clube. Portanto, o Maranhão que veio de passar aí 2 anos na Série B, já vem chegando nas finais. Copa FMF foi vice-campeão, conquistou a Série B, está no Campeonato Maranhense, já conquistou o primeiro turno da competição. Olha a ascensão do Maranhão Atlético Clube e veja como o time está bem preparado. Muito diferente do Motoclube de São Luís, que acabou, o presidente Iglesias Moisés não se assessorando bem de pessoas experientes e com conhecimento capaz de fazer um bom time para as disputas do campeonato. São sucessivos erros, mas o presidente do Motoclube de São Luís é o responsável por todos eles, porque chama sempre para si a responsabilidade e principalmente de não ter contratado pessoas qualificadas para a montagem do time. Não adianta você centralizar, você ser paternalista, se é que você não tem o conhecimento do métier adequado. E a torcida do Moto anda um tanto quanto revoltada. Mas isso aí, galera, é para a última rodada que o Moto vai ficar numa situação, que está numa situação muito delicada na competição. Depois eu vou mostrar a classificação geral, mas eu quero agora começar aqui, galera, trazendo os números do campeonato. Ainda tem chance para o Motoclube de São Luís, remotas possibilidades, é verdade, mas ainda tem chances ainda o Motoclube de São Luís. É o seguinte, os números do campeonato maranhense, vamos trazer aqui, Maranhense números, está bem aqui, os números do campeonato maranhense, olha, jogos disputados foram 9 neste segundo turno, tá? Gols marcados 30 e uma média por jogo de 3,33. As probabilidades de classificação na primeira fase do segundo turno, segundo o matemático Manuel Martins, no grupo A, Sampaio já classificado com 9 pontos em 3 jogos, IAP com 3 pontos em 2 jogos, uma vitória e saldo de 1 gol, enfrenta Cordino e Moto. O Pinheiro é o terceiro com 3 pontos em 2 jogos, uma vitória e saldo de gol 0. Joga ainda contra o Maranhão, hoje à noite, aqui em São Luís e São José, na cidade de Pinheiro. O Peixe Pedra que está praticamente rebaixado. Chapadinha está numa situação complicada, tem 2 jogos a disputar, São José e Cordino, precisando vencer os 2 jogos contra o São José e Tuntum.
e Cordino lá em Barra do Corda, tá? Então vai ter que disputar contra o São José na cidade de Tuntum, contra o Chapadinha, né? E Cordino lá em Barra do Corda. Probabilidades do grupo B. O MAC é o primeiro com 6 pontos, 2 vitórias e 5 gols de saldo. Enfrenta o Pinheiro hoje e Sampaio Corrêa na última rodada. O Cordino com 3 pontos, são 2 jogos, 1 vitória, saldo de -1 gol. Joga ainda em São Luís contra o IAP amanhã e Chapadinha em Barra do Corda na última rodada. O time botense tem 3 pontos, 3 jogos, 1 jogo, 1 ponto por jogo, né? Pouco demais para o Moto. 1 vitória, saldo negativo de 3 gols. O time do Moto precisa vencer o IAP, aí galera do Moto, precisa vencer o IAP e ainda torcer contra o Cordino. Poderemos ter a decisão da vaga para a semifinal através do critério saldo de gols. O São José, matematicamente, está eliminado do segundo turno e rebaixado no campeonato, portanto, aí está cravando aqui o matemático Manuel Martins o rebaixamento do Peixe Pedra, que bateu na trave em alguns anos, mas desta vez não conseguiu se safar. Também muito por tudo que acontece lá no São José, que nem campo tem mais, né? Lá do Moropóia está precisando de uma reforma muito grande. Jogos disputados, galera, no segundo turno. Sampaio 5-0 no São José, Pinheiro 2-0 no Moto, MAC 3-1 no Chapadinha, Pinheiro 0, Cordino 2, lá em Pinheiro, São José 0, IAP 4. Aí tivemos Moto 2, Chapadinha 0, Cordino 1, Sampaio Corrêa 4, MAC 3, IAP 0 e Moto 0, Sampaio Corrêa 3, abrindo essa terceira rodada do segundo turno. Vitória de mandante, olha, foram 5 vitórias dos mandantes. Sampaio Corrêa 5-0 no São José, Pinheiro 2-0 no Moto, Maranhão Atlético 3-1 no Chapadinha, Moto Clube 2-0 no Chapadinha e o Maranhão Atlético 3-0 no IAP. Os visitantes, 4 vitórias dos visitantes, 4 vitórias então. Pinheiro perdeu para o Cordino de 2-0, o visitante Cordino. São José perdeu para o IAP de 4-0, São José é o mandante, o IAP visitante. Cordino 1, Sampaio 4, Sampaio visitante. Maranhão 3, IAP 0, Macão Machão da Ilha, o IAP era o visitante. O Motoclube 0, Sampaio Corrêa 3, Moto 0, Sampaio Corrêa 3. Então, as 4 vitórias, você tira essa do Maranhão aqui, tá, galera? Que essa foi inserida aqui o Maranhão, mas o Maranhão não foi mandante. O Maranhão foi mandante, não visitante, tá? Então tira, são apenas 4 vitórias. Pinheiro, São José e Moto, né? Pinheiro, São José, Cordino e Moto. Aqui os visitantes que venceram os seus compromissos. Sampaio 3-0 do Moto, 4-1 no Cordino, IAP 4-0 no São José e Cordino bateu o Pinheiro por 2-0, então foram 4 vitórias. O Maranhão aqui surgiu, mas não está nesse contexto aqui, tá bom? Nosso perdão aí. E a classificação geral do campeonato, porque ela é importante nesse momento, onde você fala de rebaixamento, são 2 rebaixados para o campeonato maranhense. Sampaio líder absoluto com 22 pontos, 8 jogos realizados, o time do Sampaio Corrêa são 7 vitórias, apenas um empate na decisão contra o Maranhão Atlético Clube. Aqui vem o Maranhão Atlético Clube com 17 pontos, são 7 jogos realizados e 5 vitórias do time atleticano. O Motoclube tem 8 pontos, o Cordino tem 7 pontos, o Motoclube tem 8 pontos no geral do campeonato. Isso aí é que preocupa o torcedor rubro-negro, que pode tão somente chegar marcando uma vitória diante, na sua última rodada, diante do IAP, diante do IAP. Então o Motoclube de São Luís chegaria a 11 pontos, muito aquém de uma campanha geral de campeonato, né? Quer dizer, até correndo risco, e correu risco até de rebaixamento, com 7 jogos realizados, com 2 vitórias somente, o time do Motoclube de São Luís. Então, no campeonato maranhense, para você ter uma ideia. E aí vem o Cordino com 7 pontos, aí o IAP tem 6 pontos, o Pinheiro tem 6 pontos. Olha, veja que todos esses aqui estão correndo sério risco ainda de rebaixamento, ninguém está muito além, até porque o São José está rebaixado, mas tem uma vaga sobrando aqui para IAP, Pinheiro e para Chapadinha, no meu entendimento. Então, é essa briga aqui da classificação geral do campeonato. E olha que o Sampaio Corrêa marcou até aqui, galera, ó,
Sampaio tem um ataque muito positivo. O time do Sampaio Corrêa, com 18 gols assinalados, o time do Sampaio, e o time tricolor de aço, então, está indo muito. Aliás, 19 gols marcados, perdão. O Sampaio marcou 19, o Maranhão marcou 18, o Motoclube marcou 4 gols. Veja a campanha do Moto, sempre muito ruim. O Cordino marcou 7 gols, o IAP marcou 7 gols, o Pinheiro marcou 5 gols, Chapadinha 4 gols e São José apenas 3 gols. É bom lembrar que São José está com um pneuzinho aqui, o São José não conseguiu sequer uma vitória, sequer um empate, sequer marcar um ponto neste campeonato maranhense. Então, situação tanto quanto dramática do time do Peixe Pedra em relação ao campeonato maranhense. Agora, hoje temos então o Maranhão Atlético Clube contra o Pinheiro. O jogo é 19 horas no estádio Costa Rodrigues. Zé Augusto trabalhou o time, ontem fez o apronto final. O time do Pinheiro está desde ontem aqui em São Luís também, realizou o trabalho final e vem para buscar um resultado positivo, já que deixou escapar como mandante uma vitória ou um resultado positivo diante do Cordino, perdeu o jogo lá por 2-0. Então vamos aqui para as prováveis escalações. Maranhão com Moisés, Franklin, Maicon, Leone e Gabriel. Leone estava machucado, pode ser que tenha se recuperado. Cavi, Vander e Jorge, Rodriguinho, Fabrício e Rafael. Time do Pinheiro com Matheus, Júnior Gama, Rogério Galvão e Elias, Marcelo Passos, Vitor Pereira, Neto e Guilherme Neves, Robinho e Kleber Pereira. O time do Pinheiro é bom. Deu um apagão no jogo lá diante do Cordino, mas é bom o time do Pinheiro. A arbitragem para esse confronto tem o Alas Martins Lopes, Raelson Almeida e Edna Cristina Santos Ferreira, a arbitragem que vai marcar esse confronto. O quarto árbitro é Paulo José Souza Mourão. Analista de campo Juscelino Souza, supervisor Manuel Martins dos Santos e o delegado da FMF Raimundo Benjamin Cima Júnior. Então, essa moçada vai trabalhar, marcar esse confronto. Os próximos jogos do Campeonato Maranhense, para você conferir. Já tivemos a partida entre Motoclube e Sampaio Corrêa, vitória do Sampaio por 3-0. Hoje tem Maranhão e Pinheiro, 19 horas no Nilzinho Santos. Nesta quarta-feira tem Chapadinha no Rafael Seabra em Tuntum, 19 horas contra o São José. E na quinta-feira fechando o IAP jogando diante do Cordino. Todos são jogos importantes. Esse jogo aqui do IAP com o Cordino acontece às 15 horas e 30 minutos de quinta-feira no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Então tá assim o Campeonato Maranhense. Estamos de olho nesse jogo do IAP, muito importante, aliás, do Maranhão com o Pinheiro hoje, muito importante, e amanhã do IAP diante do Cordino, também no estádio Nilzinho Santos, para fechar a terceira rodada de classificação. E aí a outra rodada vai acontecer somente no dia 25 de fevereiro. Isso porque o Sampaio também está jogando agora, vai ter uma sequência de jogos pela Copa do Nordeste, mas é o conteúdo a seguir que vamos falar do Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste. Inscreva-se no nosso canal. Acione o sininho para as notificações, deixe o joinha aí para nós, importante. Compartilhe com seus amigos e deixe os seus comentários. Ainda hoje teremos o Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.